Olá, turma, aqui é o Márcio César falando e eu vou tirar um pouquinho de dúvida de algumas pessoas que são leigas no assunto, tá? Que estão querendo se aposentar e que têm dúvida em relação ao que é a aposentadoria por contribuição, ao que é a aposentadoria por idade, tá? E o que é o tal do fator previdenciário. Então eu vou começar falando sobre o fator previdenciário. O fator previdenciário é um cálculo que é feito que vai levar em conta o tempo de contribuição, a idade da pessoa e a expectativa de vida. Esse cálculo será feito e, turma, na maioria das vezes, tá, que eu vejo, na maioria das vezes ele vai acabar diminuindo o primeiro cálculo da aposentadoria dessa pessoa, tá? Vou chegar nos cálculos daqui a pouco. Então, na maioria dos casos, ele diminui. Por quê? Porque as pessoas não têm, em geral, 35 anos de contribuição e 65 anos de idade juntos. Ou até se passou desses dois valores. A pessoa contribuiu 40 anos e agora ela vai decidir se aposentar. E ela tem 67 anos. Então, essa pessoa vai ter uma aposentadoria muito boa. Porque o fator previdenciário dela, entendeu, vai ser melhor do que a por idade. Então, vai dar mais do que 100%. E aí aumenta o salário de benefício dessa pessoa. Então eu vou fazer aqui uma simulação justamente com essa pessoa aqui que pediu um cálculo. Ela tem 56 anos de idade, ela tem 35 anos de contribuição. E aí vamos fazer um cálculo, e eu espero que vocês estejam com a calculadora aí do ladinho, que é para nós sabermos o que é que está sendo feito. Então, vou fazer aqui, ó, vamos fazer fator previdenciário. Ok? Vamos lá. Vou colocar em preto aqui. Bem, qual é o tempo de contribuição? 35. Então, qual é a alíquota? 0,31. Então, vamos colocar aqui 0,31. E será dividido pela expectativa de vida. Para você saber qual é a expectativa de vida que você tem que pegar a tabela de contribuição no ano que você for se aposentar. Por exemplo, a desse ano ainda é válida, porque o ano que vem o IBGE já definiu que a expectativa de vida do brasileiro aumentou. E se aumentou, olha o que acontece. Ó. Quando essa expectativa de vida aumenta, o fator previdenciário vai diminuir mais. Ou seja, vai diminuir. Se uma pessoa tiver que se aposentar agora, em dezembro, e ela, por descuido dela, ela deixa para se aposentar em janeiro, ela vai perder um pouquinho do salário dela. Uns 100 reais por aí. Entendeu? Tem que ver o cálculo, mas vai perder um pouco do dinheiro. Então a expectativa de vida nesse carinha aqui, nesse caso, olhando lá a tabela do IBGE, vai ser 25,4. Então a gente coloca aqui. Então o primeiro cálculo que vocês vão fazer é justamente esse, tá? Vocês vão pegar a calculadora, vão digitar 35, vão digitar o 0,31 e o resultado que der vocês vão dividir por 25,4. Vai ter que dar um resultado, eu vou colocar, vai dar com várias casas depois da vírgula. Eu vou colocar com 4 casas depois da vírgula. Tá? Então, vai dar 0,4271. Agora eu vou para outra parte do cálculo, 1 vezes aqui, eu vou deixar depois. No colchetes, você vai colocar esse 1 inteiro, mas você vai fazer primeiro este cálculo aqui, na verdade. A idade, que é 56, aí eu já é bom. A contribuição, que é o 35. E você vai pegar primeiro a contribuição e multiplicar pela alíquota. Por quê? Entre uma soma e uma multiplicação, primeiro é a multiplicação. Tudo bem? Então, primeiro, vou até grifar aqui, colocar em vermelho. Primeiro tem que fazer este tipo de cálculo, ok? Se fizer primeiro 56 mais 35, vai errar. Então, primeiro multiplica o 35 pelo 0,31. O que der, vocês vão somar com 56, ok? E aí vão dividir por 100. Então, olha só. Primeiro você vai fazer 35 vezes 0,31. Somar com 56 e dividir por 100, ok?
tá dando 0,6685, com 4 casas depois da vírgula. E aí eu vou somar com aquele 1 inteiro, então vai dar 1,6685. E aí vocês vão multiplicar o 04271 por 16685. E aí vai acabar dando 0, eu vou colocar com 3 casas. E aí eu vou arredondar a terceira casa para 3, tá? Então vai dar 0,713. Eu estou fazendo assim para ficar parecido com o Excel. E aí eu vou colocar no Excel para vocês verem então os exemplos. Ó, aqui tá. Aqui é já uma tabela que eu mesmo fiz. Você até encontra na internet parecida. A diferença é que a minha procura sozinha. A do pessoal, você, vamos supor, a pessoa teve 20 anos. Aqui é de contribuição, 20 anos, essa é a coluna dos 20 anos. Aí ela vai se apostar com 60. Então você vai descer aqui, ó, na coluna dos 20 até chegar na idade de 60. Pronto, é aqui, ó, 0462. Tudo bem? No meu caso, olha só, 20 anos e 60 anos, ó. Deu, tá ali, ó, 0462. Então a pessoa tem 60 anos e contribuiu 20 anos. Tá aqui, ó, 0462, tá vendo? Ou seja, eu não preciso ficar procurando, é só eu digitar aqui quem eu quero e ele já me dá o valor do fator previdenciário. Ou seja, todo aquele cálculo que a gente fez lá na raça, usando calculadora, com um programa que você às vezes faz uma planilhazinha no Excel, ele se torna muito mais rápido, ok? Mas vamos voltar ao nosso cálculo inicial. A pessoa tinha 56 anos de idade, ela contribuiu 35 anos e o fator tinha dado 0,713. Beleza. Vamos ver esse caso aqui na aposentadoria, então, por contribuição. Eu vou explicar rapidamente o cálculo, não vou assim, ficar atento aos detalhes, porque se você quer, às vezes, fazer um cálculo desse, você tem que ter conhecimento de algumas partes específicas, como, por exemplo, a correção monetária e outras coisas que não pode ser maior do que o teto, tem que travar no teto. Então eu vou falar muito por cima mesmo, tá? Essa é o tipo 42, ou seja, é a aposentadoria por contribuição. Essa pessoa deu entrada no benefício dia 18 de julho, agora de 2018, tá? Eu sempre tenho que considerar de julho de 94 para frente. Se você tiver contribuições anteriores a julho de 94, você pode falar o que você quiser lá no INSS. Você pode espernear, você pode fazer greve de fome, que não vai acontecer nada. Pela nova lei, ou seja, a lei 9876 de 99, as aposentadorias serão consideradas a partir de julho de 94. Então, espero que você tenha trabalhado e não tenha ficado desempregado. A partir de julho de 94 em diante é que vai ser considerado o salário de contribuição para o INSS. Então vamos lá. Se você ganhou um valor que deu mais do que o teto, aí no seu lerite ele limita-se ao teto, tá bom? Então aqui no caso, em 94, essa pessoa tava, o salário de contribuição era R$ 436,75. Tem que fazer uma atualização monetária para essa data aqui que ele está entrando com o benefício, ou seja, 18 de julho de 2018. O salário de contribuição corrigido hoje seria por volta de R$ 2.017. Assim como o do mês seguinte, que é 415, seria 1.884. Ou seja, tem que fazer a atualização monetária. Se não fizer, não vai dar certo seu cálculo. Primeira coisa é essa. Depois, além de ser depois de julho de 94, até um mês antes da data do DIB, né, que é a data do benefício, data do início do benefício, esse cara aqui, tá, esse aqui foi um cálculo que eu fiz, você tem que pegar as 80% maiores contribuições e fazer a média. Então, detalhe, você não vai somar tudo e dividir por número de vezes que você somou. Essa média não é geral, essa média é dos 80% maiores salários de contribuição já corrigidos. Ou seja, você vai ter que procurar os seus 20% menores e desconsiderar. Ou seja, pode ver que eu desconsiderei e coloquei zero, ou seja, não vou contar com eles. Então todos os outros, ou seja, os 80%, nós vamos somá-los e dividir, tá, pelo número de vezes que eu somei. Ou seja, nesse caso aqui,
A média das 80% maiores contribuições está dando R$ 4.031,47. Porém, como a gente já fez o cálculo, nós sabemos que essa pessoa trabalhou 35 anos, tem 56 de idade, tem uma expectativa de vida de 24,9 que eu pego no IBGE, tem uma alíquota que sempre vai ser de 0,31 e no caso, a média das contribuições que eu calculei deu 4.031. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou calcular, tá, o fator previdenciário. Ou você calcula do primeiro jeito, que é fazendo na raça com uma calculadora, ou você usa uma tabela de Excel e busca a linha e a coluna, ou ainda você pode pegar a tabela de Excel e ainda fazer um pequeno comando para ele procurar para você, tá? Bem, eu vou pegar então o 4.031 e se vocês multiplicarem ele por 0,71273 ou 0,713, que simplesmente vai dar R$ 2.873,33. Dá uma olhada, turma. Ou seja, o que aconteceu? O fator previdenciário abaixou essa aposentadoria de R$ 4.031 para R$ 2.873. Ou seja, aquilo que eu falei, na maioria dos casos, o fator previdenciário vai abaixar a sua aposentadoria. E aí tem um outro detalhe aqui. Tem uma alíquota, que vocês estão vendo ali, que está 100%, ok? Então, lembrando, essa aposentadoria aqui é por contribuição, ok? Não é aposentadoria por idade. Por quê? Porque ele não tem os 65 anos lá que o governo pede para as pessoas, ok? Então, se ele não tem, não adianta você querer fazer o cálculo do benefício por tempo de contribuição. Desculpa, por idade. Esse aqui é tempo de contribuição, ok? Da idade eu vou falar daqui a pouco. Bem, o benefício por tempo de contribuição, vocês já viram aí que você tem que calcular com o seu salário de contribuição corrigido, fazer a média dos 80% maiores salários, ok? Vai ter a incidência do fator previdenciário e aí você chega nesse 2.873. Só que ainda, além disso, tem ainda um coeficiente. Ou seja, no caso dessa pessoa aqui, como ela chegou no 35, beleza, é 100%. Ou seja, não vai abaixar a aposentadoria, ok? Porque se ele não chega nos 35 anos, o mínimo que você pode se aposentar é 15 anos. Com 15 anos de trabalhar, você já pode se aposentar. Mas aí você vai ter o fator previdenciário e vai ter esse coeficiente que ainda pode te abaixar mais ainda, ok? E aí, só para vocês terem uma base, esse cálculo de contribuição, se alguém quiser procurar depois na internet, tá? Ele é baseado na Lei Complementar 142 de 2013, tá bom? Então, o salário de contribuição será feito de acordo com o tempo total apurado, ou seja, se o cidadão possui tempo de contribuição proporcional integral de professor ou na condição de deficiência físico, e caso essa aposentadoria seja requerida com base na Lei Complementar 142 de 2013 e na condição de deficiente físico, a aplicação do fator será opcional, ok? Mas aí você vai preencher alguns requisitos para poder chegar nesse 100% aí. Se você for professor, você vai ter tempo especial, ou outras profissões também, tá, turma? E aí o seu tempo, vamos supor, você trabalhou, 35 anos como professor. Ou seja, se você fosse uma professora, com 35 anos você já se aposenta, e professor com 30 já se aposenta, entendeu? E aí você tem um tempo de contribuição que é calculado como tempo especial. Então, o trabalhador normal não tem direito ao tempo especial, porque entra às vezes condições de insalubridade, pessoas que trabalham com periculosidade. O professor ele está na Constituição e o restante tem que ver. Às vezes trabalha com produto químico e já tem direito a tempo especial. E o tempo especial faz aumentar, né, o tempo de contribuição, que porventura aumenta também a RMI, ou seja, aumenta a sua aposentadoria, tá? Então toma cuidado, não vai no INSS louco para aposentar, que vai ter cálculo que o INSS não vai se preocupar em fazer. E aí só depois de
num período depois, o pessoal espera 5 anos a média, mas você tem até 10 anos e um dia útil para você entrar com um pedido de revisão. E detalhe, se você não entrar com um advogado, o INSS pode deferir e já era seu direito, tá? Ou seja, você não sabe o que você está pleiteando, você não sabe, então não tem o que reclamar. Turminha, idade. Já falei de contribuição. A por idade é o seguinte. Eu até posso usar o fator previdenciário, porque como vocês sabem que a pessoa pode ter idade, mas pode não ter tempo de contribuição. Ok? Mas eu tenho que fazer uma comparação. Por exemplo, vocês vão entender. Aqui nós vamos calcular igualmente, tá, a média das contribuições no período. Ok? No caso dessa pessoa, e outra, não se esqueça, neste caso aqui, olha só, essa lei, a 9876, ela tem como usar, né, na contribuição por idade a média das contribuições e aí fazer uma aplicação do fator ou esse coeficiente aqui. Ó. Como que é esse coeficiente? A pessoa começa com 70%, no caso esse cara trabalhou 27 anos, então vai ser 70 mais 27. Cada ano trabalhado é 1%, então o coeficiente dele vai dar 97%. Nesse caso, a média de aposentadoria dele deu R$605 e ela caiu para R$587. Ou seja, se esse coeficiente não for 100%, meu irmão, vai abaixar a aposentadoria. No caso aqui, se essa pessoa fosse no nosso escritório e falasse assim, olha, eu quero me aposentar. Tá? No caso, isso aqui é uma simulação de 2008. Tá? Se a pessoa chegasse no escritório com isso daqui, ó, faz de conta que não é 2008, faz de conta que ela está em 2018, ela chegou com 131 contribuições, ela tem 27 anos de contribuição e ela tem 65 de idade. Beleza, ela já deu a idade para se aposentar. Eu falaria o seguinte para essa pessoa, olha, faz uma outra simulação, tá? Por quê? Porque você tem 3 anos só, dá uma olhada, 3 aninhos só. Com 3 anos você vai chegar a 30 anos de contribuição. 70 mais 30 dá 100%, ou seja, não mexeria nesses 605. Aí você pode falar, mas é só um pouquinho. Então vamos ver esse pouquinho aí. Ó. Vamos supor. Dá R$18 só. Ah, só R$18? Só R$18. Se você pegar esse R$18 e multiplicar ele, vamos suportar que a pessoa é uma fumante. Então, é uma brincadeira, tá, turma? R$18 e multiplicar por 12, que é um ano, já são R$218. Já dá para pagar alguma coisa, comprar alguma coisa, entendeu? Só que isso são 3 anos, né? Então, aí você faz essa simulação. Ou seja, você mesmo pode fazer esse cálculo para ver, por exemplo, aí ó, 654. Ao longo de 3 anos é isso. Aí olha só, eu vou mudar o cálculo aqui. Eu vou pegar, se você trabalhou mais 3 anos, vamos colocar o seguinte, que reparem que você não vai ter você vai ter o 587, né? Como eu disse, ó. Eu vou colocar esse valor aqui. A diferença deu de 654 ao longo de 3 anos. Eu vou pegar esse valor. Vamos multiplicar ele por 3, que são 3 anos. Né? E vezes 12, que são 12 meses. Então está dando 21.150. Se eu pegasse esse salário aqui de 600, vamos lá. Vou multiplicar pelos mesmos 3 e pelos 12. É a diferença que está dando aqui, ó, tá vendo? R$654,14. Mas é seu, turma. Entendeu? E aí vai de você e da sua necessidade. Você sabe que vai dar uma diferença de R$18. Então, alguns casos, dependendo da condição física da pessoa, é provável e é até eficaz que ela se aposente. Mas se essa pessoa conseguir trabalhar, além de ela vai poder aumentar um pouco mais a RMI dela, entendeu? E tudo que ela for fazer vai ser em cima da RMI. Então, tudo que ela ganhar vai ser em cima da RMI. Então, essa diferença de R$600, dependendo do que for acontecer, já dá uma diferença considerável. Ou seja, vai dar um salário mínimo, né? Se você esperar 3 anos.
Então, se você não tiver necessidade de se aposentar rápido, espera um pouquinho, se aposenta por idade e por contribuição, porque lá é o que eu falo assim. Aqui eu fiz um cálculo besta, mas tem um outro cálculo que é para fazer. Se o fator previdenciário é maior do que 1, você vai com certeza ganhar mais do que 100%, ou seja, em vez de ser 605, aumenta mais ainda. Então essa é a diferença básica da aposentadoria por idade e contribuição, quando você leva em consideração as duas. A por contribuição, se você tiver contribuição, mas não tiver idade, o fator previdenciário vai abaixar ela. Agora, se você tiver idade e não tiver contribuição, você também vai ter um pouquinho abaixada a sua renda. Agora, turma, se você tiver os dois, só para vocês terem uma base, ó. Olha só, esse cara aqui, ó, vamos supor que ele tenha 65. O que ele calcular de aposentadoria vai aumentar 3% ainda. Tudo bem? Ou seja, às vezes é vantajoso você se apostar com os dois, tá? Então, espero que tenham gostado aí dessas explicações. Lembrando, o fator previdenciário, ele abaixa, na maioria dos casos, a sua aposentadoria. Só nesse último caso aqui que vocês viram que ele aumentou. Agora vamos colocar uma situação mais complicada. Faz de conta que a pessoa tem 65 anos e ela começou a trabalhar, por exemplo, ela tem 45 anos de contribuição. Então olha só, 45 anos de contribuição. Ela começou a trabalhar com 15 anos de idade. Aí aumenta 34, quase 35% a aposentadoria dessa pessoa. Entendeu? Então, vocês acho que entenderam um pouco a lógica aí do fator previdenciário. Ok? Então fiquem com Deus e lembre-se, tem que tomar muito cuidado, tem que pedir para um calculista fazer esse cálculo, tá? Para vocês poderem ter o melhor benefício. Qualquer coisa, turma, nós estamos aqui, ó, na rua Parapuã 104, sala 2, freguesia do Ó. Mas antes, liguem para os telefones 2308-3079, que é direto no escritório, ou 94917-1471, falar com a Andrea. E aí nós marcamos aí um atendimento para vocês, para a gente poder conversar, bater um papo, ver a sua situação. Lembre-se que os documentos sempre pedidos quando você vai se aposentar por idade, a gente pede sempre o PPP, xerox da carteira de trabalho, porque ela é muito importante para ver se o seu CNIS, que você vai ter que pegar no site Meu INSS, ou até ligar no número 135, que é o do INSS. Então você vai ter que vir com o CNIS do escritório, com a xerox das carteiras de trabalho e com o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, para ver se você tem direito a tempo especial em alguma das empresas que você trabalhou. Com isso em mãos, tá? A gente pede para alguém fazer o cálculo, não é o nosso escritório que faz, o cálculo custa variado, tá? Mas a média de preço é uns R$150, o cálculo básico, e os cálculos mais avançados chegam a um valor um pouco maior. Eu não sei a tabela porque eu não faço eles, mas nós solicitamos alguns. Então, chegando com esses documentos, a gente vê se está tudo ok. Se tem algum erro, ou seja, o INSS costuma dar muito erro de tempo de contribuição. Você faz um cálculo, você trabalhou, por exemplo, 35 anos, mas na conta do INSS está 33. Então a gente vai ver o que aconteceu esses 2 anos que não estão sendo considerados. A gente faz o INSS reconhecer e aí a gente arruma e você se aposenta da forma correta, ok? Então, um grande abraço aí para vocês.